O cenário agora está muito parecido com aquele descrito no Apocalipse. Até vou colocar uma pergunta. O Apocalipse coloca assim, ó, e a galera de casa, até eu queria que o pessoal opinasse o que vocês acham também, gente. Comenta aí. O Apocalipse diz literalmente assim, abro aspas. E a todo grande, e a todo pequeno, e a todo escravo, e todo livre, será dada uma marca, na mão direita e na fronte. E não poderá comprar e nem vender, exceto aquele que tiver a marca da besta e o número do seu nome. Aquele que tem sabedoria, calcule, ou entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. Então, literalmente está falando que vai ter uma economia do mundo engendrada, governada pelo anticristo. E que ninguém no planeta Terra, seja rico ou pobre, então vai continuar tendo rico e pobre, então já sei que não vai ser bem comunismo, vai ter rico e pobre, vai ter escravo e livre, não vai poder comprar nem vender, senão quem tiver no sistema dele. Tá. Mas há uns 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, isso seria uma estupidez, porque fala assim, pô, cara, se os caras aceitam dinheiro de narcotráfico, se aceita dinheiro de jogo ilícito, se aceita dinheiro roubado, como é que esse negócio vai poder comprar nele? É só ter meu dinheiro guardado ali, os caras vão aceitar, pô. Mas agora que estão falando em dinheiro virtual, não é questão de querer aceitar. O governo vai controlar. E isso aqui não é sensacionalismo, teoria da conspiração, é só você dar uma gulgada em artigos científicos publicados por revistas. Eu não tenho aqui a fonte, mas eu tenho no meu computador. Se eu abrir ele, eu mostro. Artigos de pessoas que estudam isso, que não tem nada a ver com Bíblia. Eles estão falando que vai realmente salvar o mundo. Olha o paradoxo. É a mesma coisa que vai nos tirar a liberdade. É paradoxal isso. O que vai nos dar liberdade é o que vai nos privar da liberdade. Faz sentido, na verdade, assim, que quanto mais para você ser seguro, assim, numa grande cidade como São Paulo, tu tem que aceitar umas câmeras. Vai ter que aceitar um Big Brother, é o 1984. Você entendeu? Já Oliver acontece Wells. em lugares. É o Oliver Wells. É o grande irmão. É o grande irmão que depois virou até... não sei se é coincidência, mas dizem que é o protótipo do Big Brother, né? Todo mundo te vigiando, é o grande irmão. Então, realmente, você vai ter que aceitar que tem câmera, ou vai ter em pouco tempo câmera. Já está chegando no Brasil, inclusive, algumas para fazer a visão da íris, que ela vai olhar o seu rosto onde você quiser. Para o cara que tem um amante, vai ser uma desgraça, porque vai saber. Mas, por outro lado, pensa que vai ter a segurança. Onde suas filhas estiverem, a câmera vai mostrar que ela passou por ali, que ela está, e vai controlar também todo mundo. Porque se o governo fala assim, o dinheiro está aqui, e eu vou te falar como é que você deve gastar, cara... Pois é. Levantar contra um sistema desse não vai ser fácil, não. Nossa, tomara que... Putz, mas aí o que eu ia falar aqui, tu ia ficar chateado, cara. Não. Tomara que... Demore muito? Ou que esteja errado, que não esteja acontecendo. Por um lado, tá caminhando para isso. Eu vou deixar a profecia um pouquinho de lado, vamos deixar a Bíblia um pouco de lado. Se eu deixar a Bíblia de lado e as minhas convicções religiosas, cristãs, eu vou dizer o seguinte, tem que ser isso. Senão o mundo não tem salvação. Lembre-se, eu estou deixando de lado. Estou analisando apenas com os artigos que eu tenho lido, dos economistas, gente que pesquisa o que eu não pesquiso. Porque assim, tem uma coisa que você falou que faz muito sentido mesmo, que antes da pandemia, tinha um argumento, assim, a gente não sabe, a gente ainda não tinha visto no mundo globalizado um evento como esse, uma pandemia, com as pessoas vendo o que está acontecendo em tempo real no mundo inteiro e afetando todo mundo em tempo real. Afetando todo mundo em tempo real. Tá, assim, eu estou passando um sufoco aqui e vendo que o cara está passando sufoco lá do outro lado do planeta e ninguém sabe direito o que fazer e tal, todo mundo... Enfim, aí a gente tinha um motivo para se unir de certa forma, né? Beleza. Agora a gente sabe que isso existe, sabe? O governo, e eu vou chamar de governo mundial, sabe que isso existe, né? Então, assim, agora... vamos lá, se a gente imaginar que é todo mundo mal, usar isso para fins próprios, sabe? E, sei lá, criar uma... Mas isso daí é um pouco de teoria da conspiração também. Parece teoria da conspiração, mas não é não. Mas pode continuar seu raciocínio que eu te cortei. Porque assim, se não,
por outro lado, estaremos preparados para um novo evento como esse, que precisa que nos unamos como humanidade, vai? Também é tentador o pensamento de que, pô, e se a gente já se unisse logo? E fosse todo mundo é um blocão e não sei o quê, e aí cada um, sei lá, explora da melhor maneira os territórios do planeta e tudo mais. Parece... Só que o problema para isso é que a gente ia precisar que todo ser humano fosse pelo menos Gandhi, né? Exatamente. Agora você tocou no ponto. É utopia. O pior é que a maioria de nós não somos Gandhi. A maioria de nós somos Hitler. Esse que é o ponto. De acordo... Veja bem, se você está tendo uma visão humanista, a visão humanista, dependendo do teórico que você adotar, ela pode ter uma visão positiva a respeito da humanidade. Tanto é que quando Augusto Comte começou com o progressismo, o Augusto Comte via a ciência como sendo a libertadora. Agora chega... A Idade Média era classificada por esses autores, H.G. Wells, todo esse pessoal aí do passado, a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, porque era a idade da religião, da hegemonia em torno de Deus, teocêntrica e tudo mais e tal. Quando a modernidade começou, aí vem Augusto Comte, Stuart Mill com método científico e tudo mais. Não, agora chega, não precisa mais de Deus nem de Bíblia. Charles Darwin já mostrou que o ser humano vem de primatas que foram evoluindo e tudo mais. Depois, agora mais recente no século XX, aí vem o Freud e da psicanálise. Então, na verdade, não existe pecado, existe uma pulsão reprimida e tudo mais e tal. Criou-se uma sociedade onde é inteligente dizer que você não acredita em Deus. E os argumentos são fortes. E cada vez que passa, o mundo intelectual foi ficando mais cético. Embora o Sacani, que eu tive com ele semana passada, ele falou uma coisa que é verdade. Na hora eu não tinha os dados para dar, mas um livro que eu escrevi, O Ceticismo da Fé, eu tenho esses dados. A maior parte dos acadêmicos cientistas não são ateus. Só que, por que parece que a academia é dominada por ateus? Porque quem é crente, abrir a boca e falar que crê, ele pode ser execrado. Então ele fica quieto, né? Fica quieto. Então, assim... Porque para mim parece uma estratégia... Vamos lá, como é que eu desconfio? Eu acredito, na verdade, que Deus existe, tá ligado? Desconfio que pode ser que não exista, mas assim, eu vivo como se existisse. Sim. Sabe? E eu acho que essa é a melhor estratégia. Porque assim, porque assim, cara, se Deus existe, então existe uma coisa que pra mim é muito importante, que é a justiça, sabe? Que assim, não é possível, eu espero, porque assim, a ideia de que eu posso compreender Deus também me parece meio soberbo, né? Mas assim, eu espero que, Deus faça... Tá escrito na Bíblia que Deus é justo, né? Minha mãe já me falou isso também, né? Então, se Deus existe, então existe justiça e Deus é justo. Então, beleza. Então, para mim, até, inclusive, é confortável acreditar que Deus existe, porque aí existe todo um pós-vida e tudo mais, né? Mas eu desconfio aqui e ali, porque, assim, até agora, tudo que eu vi dava para eu explicar com a natureza, sabe? Nunca meio São Tomé, de certa forma. Né? Mas eu acho que é uma estratégia inteligente. Viver como se Deus existisse pra você, sabe? Mesmo que seja uma ideia assim meio... sei lá, considera isso. Você que é ateu, assim. Porque, sei lá, porque tem algumas características de Deus, assim, elas são importantes pra gente sentir, até pra frear algumas coisas, algumas sabe? pulsões. Tipo, se Deus é justo, tá legal, deixa com Deus. Eu não vou entrar nessa briga não vou... A única coisa que talvez, se Jesus estivesse aqui na sua frente, ele falaria... Ele ia falar assim, uma coisa te falta. Porque teve um diálogo muito parecido entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, não que ele tenha falado assim, olha, eu acho que Deus existe. Não, ele era um religioso. Mas Nicodemos estava tendo a mesma questão de dúvida em relação a Jesus como Messias. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar uma chance, porque ele estava também assim, olha, vai que ele é o Messias mesmo. O Nicodemos, isso está no Evangelho de João, ele era um teólogo da época do judaísmo, sabia de tudo, o cara sacava demais, era um scholar, um acadêmico. E ele mais ou menos foi na sua linha. Ele falou assim, olha, vou dar uma chance para esse Jesus existir. Porque se ele existir, poxa, ele é justo, eu não vou querer comprar essa briga, mas vai que é ele. Mas eu vou bater um papo com ele. E ele conversou com Jesus e tudo, né?
Aí Jesus falou assim, ô Nicodemos, uma coisa falta a você. Ele falou o quê? Nascer de novo. Ô Nicodemos, mas como é que um homem pode entrar na barriga de uma mulher e nascer de novo? Eu já sou velho. Aí Jesus falou o seguinte, todo aquele que nasce da água e do Espírito, sem esses dois elementos não pode encontrar o reino de Deus. É interessante que o Nicodemos recebeu um diálogo com o próprio Jesus de Nazaré e ele só foi entregar publicamente a vida dele a Jesus 3 anos e meio depois, quando Jesus estava sendo crucificado. Isso é que é curioso. Você vê que o cara, né, Deus, cada um tem o seu tempo.